Podem sentar, amados, e eu queria que o irmão do teclado ficasse. Obrigada, louvor. Se não entendêssemos que o Espírito Santo faz o que ele quer, eu diria que Dani cantou por acaso um hino sobre muralhas, que será o que nós vamos falar nessa noite, amém? Diga para o irmão que está do teu lado, chegou a hora de celebrar. Você já viu uma celebração? Quem aqui já torceu pelo time que ganhou? Pelo filho que estava competindo e foi vitorioso? É assim que você diz? Chegou a hora de celebrar? Vamos dizer de novo? Olha para o teu irmão e diz, chegou a hora de celebrar. Se prepare. Amém, queridos? A gente conhece Marta e Maria, não é? De tanto ouvir falar, mas não é sobre elas que nós vamos falar nessa noite. Mas há algo interessante na história delas, não na hora em que Maria ajoelha, se queda aos pés do mestre para aprender, mas na hora em que Jesus volta, quando ele recebe a notícia de Lázaro, e Jesus vai para longe e passa alguns dias para voltar, e quando Jesus volta, Marta vai ao seu encontro. E a palavra do Senhor vai dizer que Marta olha para ele e diz, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz, chama Maria. Aí Maria vem ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Maria o adorou. E depois que Maria o adorou, ela se levanta e faz a mesma indagação de Marta. Mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Porque a mesma frase não ocasionou o mesmo sentimento. Porque antes de questionar, Maria adorou. Amém, queridos? Prepara o teu coração e se queda nessa noite. Não querendo receber, mas querendo adorar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. E o pastor me deu a árdua missão, ou a preciosa missão, de ministrar, faltando 2 dias para o evento que eu tanto sonhei. Amém? E é por isso que nós vamos falar sobre as muralhas de Jericó, amém? Josué capítulo 6. Josué 6, do versículo 1 até o versículo 9. Josué 6, do 1 ao 9. Eu vou esperar você, porque é uma leitura um pouco extensa. E eu quero que você leia comigo para a gente não perder nenhum detalhe, amém? Lembre-se, mesma palavra, atitudes diferentes, respostas diferentes. Vamos ter uma atitude diferente com ele nessa noite? Para que nós tenhamos a resposta diferente também, amém? Diz a palavra do Senhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Como Jericó estava? Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O Senhor fez o quê? Entregou. O texto não diz, saiba que eu vou entregar. Ele diz, saiba que eu entreguei. Era uma certeza, já estava feito. Assim como tudo aquilo que o Senhor nos promete, já está feito, amém? Vamos lá. Marchem. Então o Senhor disse a Josué, saiba que já entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se trombetas. Nós começamos a fazer atividades físicas aos sábados. E aí veio uma irmã de Santa Cruz e levou a gente para fazer essa atividade física, todo mundo junto. E depois que ela foi embora, a gente continuou. E um dia, às 5 horas da manhã, a gente se reúne na padaria e vai. E um dia eu estava fazendo esse percurso e saltou ao meu coração uma palavra. Esse é o percurso da marcha, Josué. Esse é o percurso da marcha, Josué. E eu não podia falar mais claro. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar saber por que esse é o percurso da marcha e Josué. Além de que o texto inteiro, ele fala de marchem. Amém? E a gente vai ver aqui que no texto, o Senhor dá instruções preciosas que se aplicou na vida de Josué, que trouxe a conquista que todos nós conhecemos e que também pode se aplicar à nossa vida hoje, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? E aí eu comecei a entender o que o Senhor estava querendo me dizer a respeito desse percurso que fazíamos aos sábados de manhã. Porque quando Ele manda o povo rodear a terra, Ele está fazendo um reconhecimento de território. Ele está se apropriando do lugar onde Ele coloca a planta do pé. Amém? Quanto mais perto eles chegavam da cidade, mais eles iam entendendo aquilo que Deus queria. E eu sempre pergunto às pessoas: o que derrubou as muralhas? Os 6 dias de silêncio ou o grito do 7º dia? E não foi uma coisa nem outra. Foi a obediência. Nós vamos ver no capítulo anterior que Josué ele tem uma visão. Ele vê um homem num monte com uma espada na mão e ele pergunta: você está contra nós ou você está ao nosso favor? E aí o homem olha para ele e diz: nem uma coisa nem outra. Eu venho em nome do Senhor. E antes desse diálogo que ele teve com esse homem, há a passagem pelo Rio Jordão. E a gente sabe qual é a função da água. Até hoje a água faz o quê? Limpa, não é? E esse processo era o processo de transição de Moisés para Josué. E aí eles passam, atravessam o Rio Jordão e ele tem esse momento com esse homem, onde o homem olha para ele e onde ele olha para o homem e questiona. E o homem diz nem uma coisa nem outra. Na verdade, esse homem estava trazendo instruções do Senhor para a vida dele. Mas antes dessas instruções do capítulo 6, ele olha para Josué e diz: tire as sandálias dos pés. E a gente vê que com Moisés na sarça ardente, o Senhor diz a mesma coisa: tire as sandálias dos pés. Moisés também atravessou o mar. Então o Senhor, não é que Deus age da mesma forma, mas nós podemos exemplificar esse tire as sandálias dos pés para a nossa vida. Havia uma conquista a ser feita. Nós estamos com uma responsabilidade sábado de conquistar essa terra, que o Senhor nos dará por herança, em nome de Jesus. Amém?
E por mais fortificada que essa cidade seja, por mais que os reinos espirituais estejam trabalhando contra nós, mas nós estamos indo em nome do Senhor, daquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? E aí ele dá essa ordem a Josué para que ele tire as sandálias dos pés. O que é que eu aprendo com isso, queridos? Sempre que o Senhor me dá uma estratégia, Ele me dá uma promessa. Mas para cumprir uma estratégia do Senhor, eu preciso saber como. Como é que eu sei o cumprimento da estratégia que o Senhor me dá? Porque a Bíblia diz que vendo o homem, olhando para o homem, então nós precisamos estar atentos às instruções do Senhor. É necessário que para vivermos o milagre, para vivermos aquilo que cremos, é muito bom, dizer somos da fé e da glória. Amém? Mas para exercermos fé, para vivermos de fé, nós precisamos tirar algumas coisas, que não necessariamente é uma sandália. Existem, eu acredito, que cada um de nós temos muralhas. Iremos enfrentar uma muralha na nossa cidade, a gente sabe muito bem. Caminho mau, para que o Senhor possa me guiar pelo caminho eterno. Às vezes a gente não quer morar no primeiro andar em que tem inquilino embaixo. Para falar de Jesus no meio da praça. Se prepare para que as pessoas olhem para você.
esse evangelho de tal forma que as pessoas vão olhar e vão dizer: guerreando. Mas ele não questiona. Ele recebe a instrução e ele passa a instrução tal qual ele recebeu. E nessa hora, eu levei algumas lapadas do Senhor. Por quê? Porque o texto vai dizer que a arca seria guiada por sacerdotes. Quem são os sacerdotes no nosso tempo hoje? Os nossos líderes. Amém? E às vezes, porque eu sei fazer, eu não quero ouvir o meu líder. E quando eu li esse texto, eu digo: Senhor, eu orei para que o Senhor levasse uma palavra para a igreja. Porque geralmente eu oro da seguinte forma: Senhor, Tu sabe quem vai estar lá. Todas as pessoas que vão estar, o Senhor tem as vitaminas que eles estão precisando. O Senhor tem o diagnóstico geral de cada um de vocês. E a minha oração é que o Senhor prepare um alimento adequado para te nutrir, para te fortalecer, para te animar. Amém, queridos? E aí, quando eu comecei a ler o texto, que salta aos meus olhos isso, eu digo: Senhor, começou em mim, tudo bem. Porque a gente é fadado a isso. Eu sei fazer. Aí Lu chega para mim e diz: eu quero assim. Mas eu sei que não é assim. Eu quero fazer do meu jeito. Mas eu preciso obedecer, queridos. Porque Josué sabia lutar. Como é que você chega para alguém que luta e diz: olha, é em silêncio, ó, marchando em silêncio. Em silêncio. Pessoas que já tinham vivenciado guerras, que sabiam que a terra era deles. E ele podia dizer: a terra não já é nossa, a gente vai marchar nela para quê? Ainda mais calado. E o que é que nós aprendemos com Josué? Para que nossas muralhas caiam nessa noite, amém? Nós aprendemos com Josué que toda conquista precisa ter uma liderança. Se nós queremos ir mais longe, nós precisamos ser liderados. E eu aprendi isso a duras penas esses dias, com muitas lágrimas. Mas eu digo a você que foi um aprendizado libertador. E sabe o que foi que o Espírito Santo me disse? Que sozinha eu vou mais rápido, mas acompanhada, liderada, eu vou mais longe. Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Detalhe, quando você vai mais rápido, Apocalipse vai dizer: lembra-te de onde caíste, volta, conserta para depois tu seguir de novo. E como é ruim, queridos, voltar. É melhor caminhar certo, para que a gente não perca tempo voltando. Porque está muito perto de voltarmos para casa. E ainda tem muito a se fazer. Quando a palavra do Senhor diz: os campos estão brancos, eles estão brancos. E você é responsável para fazer essa colheita. Amém? E aí, queridos, outra lição preciosa que Josué nos dá. E eu, quando li isso, eu digo: Josué é verbiano, sim. Por quê? Porque Deus vai dizer para ele que
precisavam colocar sacerdotes com trombetas. Naquela época existia 3 tipos de trombetas: de chifre de carneiro, de prata e de ouro. E nada que aparece na palavra do Senhor é por acaso. Se você vê lá, tira as sandálias dos pés, procure entender no Espírito o que significa, porque Deus não resiste a nada por acaso. E aí eu fui ver o significado. Por que Deus especifica para ele chifre de carneiro? Porque esse tipo de chifre só era usado em festa. Eu vou dizer de novo para ver se você entendeu. Esse tipo de chifre só era usado em festa. Olhe para o seu vizinho e diga: em festa. As muralhas já tinham caído? Não. E por que Deus mandou eles dançar antes de ver? Amém? Por isso que eu disse que Josué era verbiano, sim. Porque ele obedeceu, queridos, na íntegra. É para colocar os sacerdotes com chifre de carneiro. Mas o que eu tenho disponível é o de ouro. É mais chique para o pessoal de Jericó ver a gente rico. Mas eu quero o de carneiro, porque o de carneiro significa festa. E vocês estão em festa. O único som que Jericó vai ouvir é o de festa. Porque eu acredito que se Deus tivesse deixado eles falarem, eles iam dizer: para que 6 voltas? A gente podia dar só uma. Não tem para quê. E por que não dá logo as 6 voltas num dia só? Tem que dar uma volta hoje e amanhã voltar de novo. Se eles reclamarem de maná, né? Se eles reclamarem de cebola, ia ser diferente? Aí Deus, ó, em silêncio. E as muralhas cairão. Amém? E aí outra coisa que a gente aprende preciosa com eles é o quê? Deus diz 6 dias. E o que eu acabei de dizer foi: eles podiam querer executar esses 6 dias, essas 6 voltas em um dia só. Mas Deus disse 6 dias. A instrução foi clara. E quantas instruções Deus tem dado a mim e a você? E essas instruções não passam pelo teste do tempo. Como assim, Jana, pelo teste do tempo? Ou eu quero fazer muito rápido, ou eu quero fazer 4 dias, ou eu faço 2 dias e desanimo. Mas é 6, queridos. E quando chegar lá, se você quiser perguntar a ele, fica à vontade. Mas são 6 dias. E quando a gente lê o texto, ele vai dizer que a cidade foi fortificada por causa dos israelitas. Mas a gente conhece a história. Que esses israelitas, eles dizem que iam ser esmagados, iam ser comidos como gafanhotos. Mas eles eram quem estavam com medo dos israelitas. Porque chegou até eles quem era o Deus dos israelitas. Assim como alguém olhou para o pastor John e disse: eles fazem. Então você pode não saber quem é o povo que vai estar sábado lá, mas eles sabem exatamente quem você é. Então se comporte como um verbiano que carrega a palavra da fé, que entendeu quem é, o que pode e o que tem. Amém? Creia no que você está indo fazer. Não é só uma marcha, não é só um evento. É pressa do céu para alcançar vidas que talvez sejam ceifadas naquele dia. E você não sabe, e eu não sei. Mas nós precisamos nos posicionar da maneira correta no Senhor.
da forma como o Senhor estabeleceu. E aí ele diz em silêncio. Por quê? As muralhas, elas não caíram por causa da força. Até porque aqueles muros eram fortificados. Eles foram estruturados para resistir. Assim como tem pessoas naquele dia que estão estruturadas para resistir à palavra. Pessoas que dizem, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu creio dessa forma e você não vai me convencer. Eu não, você também não. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de nós, ele tem poder suficiente para isso. Então nós precisamos ir, queridos, com esse entendimento. Nós temos uma cidade fortificada. Nós temos uma cidade que tem uma crença que nós sabemos que não é o que a palavra diz. Nós temos uma cidade que o inimigo tem batido sem pena. Crianças abandonadas. Jovens, mulheres sendo assassinadas. Mulheres sofrendo. Situações que eu nem preciso enumerar. Mas eu e você temos nas mãos o suficiente para tirar cada um deles desse lugar. Dessa prisão que muitas vezes está aberta. Alguém uma vez deu uma visão a uma pessoa ao meu respeito, dizendo que eu vivia numa prisão aberta. Uma prisão aberta é onde você sabe que está preso, sabe que é ruim, mas você não consegue sair. Então nós precisamos, queridos, ter esse desejo de conquistar essa terra. De ir realmente embaixo dessa visão, embaixo dessa direção. Desde a segunda semana de novembro está na área. Ainda estamos de greve, mas temos que gravar o desafio. O show tem que continuar. Então teremos desafio com algumas consequências. Não ligamos para as consequências. Quem perder vai ter que dar os avisos sozinho. 3 chutes para cada um. Quem fizer mais, já sabe, né? O que pagaria um preço desse? O que tem precioso em vocês? Sentir a presença de Deus, a gente se derrama, a gente é consolado. 3 chances, eu só preciso fazer uma. A gente é confrontado. A gente é assistido. Nós Até temos fui uma cagado, pô. família. Nós estamos protegidos. Ajoelha. Pessoal, até Mas agora isso não é não nos saudável. informaram nenhuma mudança. Mas até lá tem muito Nós tempo. precisamos, Nos queridos, dias 15, ir a Deus. 16, Nós 17 precisamos e 19 de ir dezembro sábado, teremos nova turma discipulada. com entendimento Então, daquilo que nós estamos fica atento fazendo. que a qualquer momento pode mudar. É isso. Não pense que o inferno... Nova vai rodada, galera. pisar Mais da 3 pauta chutes para cada um. do Quem mundo. fizer mais, Que vence. bom que eles se despertaram. Não está. Se levante. Se levante como soldado do céu. Tem igrejas que estão jejuando por essa marcha. Como vocês viram, nosso nível de incompetência só precisa acertar uma também. Não, valeu. Rodada de desempate é alternado. Acertou, errou, paga. Todos viram que eu acertei o mais bonito. Não valeu. Se portem Tu? como se já tivesse... Ai, tu Eu começou? vou porque... E você sabe como fazer isso. Nós temos que ensinar todos os Só membros. fazer. Para. Amém? Mais uma rodada, galera. Nós temos exemplos. Nós temos pessoas que estão por trás de tudo isso. Talvez você vai chegar lá sábado e diga que evento lindo, maravilhoso. Mas existem pessoas nos bastidores segurando a arca, tocando as trombetas, levando as armas, para que isso tudo aconteça, para que isso seja possível. Então, queira estar junto, queira participar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu posso orar. Eu não posso vender camisa, mas eu posso jejuar por as vidas que vão estar lá naquele dia.
Se envolva, queridos. Você faz parte do exército de Deus. Você foi chamado para marchar. Onde estão os Josués? Onde estão os Calebes? Porque do povo todo que saiu do Egito, só eles dois entraram na terra prometida. Então nós precisamos nos posicionar em Deus e entender e ter clareza de como fazer isso. Porque é isso que o Senhor espera de mim e espera de você. Amém, queridos? O Salmo 46. No Salmo 46 há um versículo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lembra que a cidade era uma cidade de fortaleza, uma cidade fortificada? Sabe quem é que fortifica a tua vida e a minha? O nosso Deus. Nós somos uma cidade fortificada. Amém? Porque nós estamos estruturados no Senhor. E Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se enfureceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde e contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. E é aqui onde eu quero parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre Arco Verde, sobre a terra. E sabe o que é aquietai-vos, queridos? Vem cá, Gabi. Para eu mostrar a vocês o que é aquietai-vos. Aquietai-vos é Gabi está querendo resolver a situação. Fica na minha frente. Gabi está aqui querendo resolver a situação. E o Senhor aqui esperando. E aí quando Gabi entende o que é aquietai-vos, Gabi se senta. E aí Deus começa a fazer. Quando você se aquieta. E eu precisei me aquietar esses dias. Para entender que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, queridos? Então, sábado, vamos contemplar as obras do Senhor. Sábado, vamos tocar o chofar de chifre de carneiro. E ainda que os teus olhos não vejam, porque o texto vai continuar dizendo que os muros nem caíram para frente, porque senão machucava o povo, nem caíram para dentro de Jericó, mas os muros desceram. Para você e eu entender que não é por força e nem poder, mas pelo teu Espírito. Amém, queridos? Então que o Senhor nessa noite possa te fazer tirar as sandálias dos pés, se aquietar e deixar que todas as muralhas de incredulidade, de desobediência, do que for, qualquer muralha que esteja à tua frente nessa noite, ela possa cair, ela possa sucumbir pelo poder que há no nome de Jesus.
para que você possa declarar: o Deus de Jacó, o Deus de Janaína, o Deus de Gabi, o Deus do Verbo da Vida Arco Verde, é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que Tu tens poder. Obrigada porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque nós sabemos que no Teu nome há poder. Nós sabemos, nós temos vivido, nós temos provado e nós temos visto do cuidado do Senhor esses dias, nos preparando, nos forjando, nos formando, nos capacitando, Senhor, para que o mundo veja e saiba que só o Senhor é Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor, pela visão dada ao nosso pastor. Nós Te adoramos, Senhor, pelos corações que o Senhor levantou, pelas pessoas que o Senhor moveu, Senhor, para contribuir com esse evento. Nós engrandecemos o Teu nome porque aos nossos olhos não seria possível humanamente falando. Mas obrigada, Deus, por um homem de fé, por um sacerdote de fé, que o Senhor colocou, Senhor, para ir à nossa frente. Obrigada, Senhor, porque Ele tem nos ensinado a cantar antes de ver, a celebrar antes de ver, a crer antes que aconteça. Obrigado por essa fé que tem sido gerada em nossos corações. Obrigada pelo nosso crescimento em Ti. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Senhor, com tanta clareza, Pai. Porque o Senhor nos conhece e o Senhor sabe o que é necessário para cada um dos filhos Teus que aqui estão. Obrigada, Jesus. Nós temos o nosso coração nessa noite cheios de gratidão a Ti, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela não volta para Ti antes de cumprir o que apraz ao Teu coração. Obrigada, Senhor, por esse momento precioso. E nós desde já louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque nós sabemos que haverá, Senhor Deus, Arco Verde antes e depois dessa marcha. Nós sabemos que assim como o Rio Jordão foi um divisor de águas para a vida de Josué, essa marcha será um divisor de águas para a Igreja Verbo da Vida Arco Verde. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós podemos Te agradecer e celebrar, porque Tu és fiel para cumprir o que promete. Obrigada, Senhor. Eu queria que você orasse nesse momento. E você que está aqui nessa noite nos visitando, que ouviu essa palavra, que talvez tenha muralhas dentro de você, que precisam ser quebradas, que precisam ser derrubadas nessa noite. E deseja fazer isso. Eu quero te dizer que há um Deus que pode fazer isso por você agora, nessa noite. Mas Ele precisa que você o confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Para que tudo aquilo que precisa ser ajustado dentro de você, Ele possa fazer. A palavra dele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez isso, ergue uma de tuas mãos, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos nessa noite celebrar ao Senhor pela tua vida. Se você quer fazer dele Senhor da tua vida, se você entendeu o que nós falamos nessa noite, ergue uma das tuas mãos para que você possa confessar diante dos homens Ele como Senhor. Todos salvos? Se alguém está no nosso meio, que quer se reconciliar com o Senhor, que por algum momento se afastou, se entristeceu, está distante dele, não segue Jesus de longe. É muito perigoso. Se você tem esse desejo no coração, vem aqui na frente para que nós possamos orar por você nessa noite. Amém? Pelos rostinhos, eu acredito que todos são salvos. Então você, com certeza, vai vir com Josué lutar em Jericó. Amém? Se você quer oração por cura, você pode vir aqui na frente também.
Ou você quer ser revestido do Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Amém? Todos sarados. Todos com as juntas afiadas para sábado, né? Amém? Que o Senhor nos abençoe, querido. E que essa palavra possa encontrar acolhimento e solo fértil no coração de cada um. Sejam abençoados na prática dessa palavra.